Bom dia a todos. Aqui quem fala é a Ana Fiorese. A gente vai dar início à reunião. O Joaquim vai se juntar a gente mais adiante, mas para a gente não atrasar muito, vou começar, como sempre, com a apresentação e teste de áudio e vídeo do pessoal que está conectado por videoconferência. Começo com o Nilo Coelho. Vocês nos ouvem? Ok, bom dia, Mauri, décimo de bebedor, doutor Humberto, aqui, gerente operacional do Nilo Coelho. Bom dia a todos. Obrigada. Segundo aqui, ONS Recife. Bom dia a todos, ONS Recife, Luana Gomes. Bom dia, Luana. Semar Sergipe, vocês nos ouvem? Sim, ouvimos. Bom dia a todos. Bom dia. Semadem. Bom dia, aqui é Petrobras, Rio de Janeiro. Só um minutinho, Petrobras. A gente vai pela chamada. Só um minutinho. Semadem. Bom dia, estamos aqui Adriana Quartas, Aline Leal, Alice Martelli e Marcelo Celucci. Bom dia, obrigada. Codevasf. Temara Alagoas, vocês nos ouvem? Sim, estou ouvindo bem. Bom dia, obrigada. Comitê do São Francisco. Parece que o comitê não tem ninguém na sala. O gabinete do deputado Adelmo Leão. Também não tem ninguém na sala. Petrobras, por favor, se apresentem. Bom dia, aqui é Petrobras, eu sou o André, coordenador de recursos hídricos da área corporativa. Estou aqui com o Fernando, com o Denner, que é da área de negócio RGN e engenharia, e a Fafem Sergipe está por telefone aqui conosco. Muito obrigada, bom dia. Igan, por favor. Bom dia a todos. Fátima Chagas, diretora do IGAN. Está comigo aqui Odorico, da FIENG, e Lucas, nosso analista, ambiental. Queria aproveitar, além de dar o bom dia a todos, dizer que hoje é o aniversário do IGAN. Nós hoje estamos fazendo 20 anos, né? É uma entidade jovem, mas com grandes desafios aí pela frente. Obrigada, bom dia. Obrigada e parabéns pelo IGAN, pela comemoração do aniversário. O comando da Marinha, por favor. Depois nós voltamos a ele. SEMA Bahia. Ok, estamos aqui com SEMA, INEMA e Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Casa Civil. Tudo ok. Casa Civil. Casa Civil também presente. Tá bem, obrigada, bom dia. Ivonilde, você nos ouve? Sim, bom dia a todos. E aproveito também para parabenizar o IGAN pelos seus 20 aninhos. Obrigada. A Chesf, está nos ouvindo? Sim, o pessoal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, estamos aqui. Obrigada, bom dia. ONS Rio? Bom dia a todos, aqui é Luiz Guilhom, do ONS Rio. Bom dia. Eu tenho aqui Jaíba, também está conectado? Bom dia, Jaíba, etapa Marcos. 1, por favor. Bom dia, Marcos. Projeto Jaíba, etapa 1. E etapa 2? Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Bom dia. Tem uns aqui que a gente não consegue identificar direito. Um está identificado como VCR3SR. Você... Bom dia. Codevasf. José. Bom dia, Codevasf Petrolina, terceira superintendência regional. Estamos aqui com o Cláudio Baltazar e o Douglas. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Uma outra sala está identificada como escritório central. Certo? Vamos deixar para a próxima. E há uma última que está identificada como DSE. Certo? Bom dia e agora a todos, entrou... Antônio Arthur Barros Mendes.
Procurador da República também já acompanhando. Bom dia, procurador. Entrou Pirapora também. Vocês nos ouvem? Bom, depois nós voltamos ao pessoal que não conseguiu se identificar. Vou começar por as apresentações do pessoal que está aqui na sala. Bom dia, Márcio Alberto Codevassi. Bom dia a todos, Carlos Pinheiro, Codevassi. Bom dia a todos, Percy Soares, CNI. Márcio Nóbrega, da ANA, parabéns para o IGAN. Diego, Ana. Ana Paula Fiorese, Ana. Bruna Craveiro, Ana. Bom dia, Patrícia Danel. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Lancelotti, ONS, CNOS. Bom dia, Josué Azevedo, ONS. Bom dia, Marcelo, do IBAMA. Certo. Antes da gente começar, tem alguém na videoconferência que eu não chamei, por favor. Oi, bom dia. Marcelo Asfora, da FAC, Pernambuco. Bom dia, Marcelo. Tinha outra pessoa falando, acho que era CEMIG, né? Isso, bom dia. Pela CEMIG estamos aqui eu, Ivan e Renato. Bom dia, obrigada. Então, nós podemos começar, como sempre, com a apresentação do CEMADEM, se vocês estiverem prontos aí. Perfeito, estamos prontos sim. Se puder colocar a apresentação. Vocês mandaram a apresentação ou não? Está sendo mandada agora. Tá. Enquanto isso, ela já está na tela, se vocês puderem acompanhar. Mas em coisa de 5 minutos vocês recebem. Bom, na verdade vou ser muito breve, né, porque não tem grandes novidades. Então, se puder já colocar a primeira figura. Lembrando que na semana passada a previsão era de não chuva, né? Na verdade era para 2 semanas. Então, essa primeira figura, como sempre, o valor da chuva observada na última semana. Dá para ver que a maior parte do mapa está em branco, né? Não choveu praticamente em nenhum lugar do Brasil, com exceção do extremo norte e litoral leste, que é justamente onde chove nesta época do ano. Inclusive no litoral leste as chuvas ficaram mais restritas à zona da mata, né? E mais ou menos com volumes dentro do normal. Alguma coisa caiu dentro da bacia estritamente do São Francisco, por isso que a precipitação observada na bacia como um todo não vai ser zero, mas na próxima figura nós podemos ver que dos 20 milímetros, que é a média de longo termo para o mês de julho, na próxima, por favor, nós temos até o dia 15, 8 milímetros arredondando, e estamos muito longe da média histórica no que diz respeito do ano hidrológico, né? Ano hidrológico de outubro a julho a média é 1019 e nós estamos com 546 milímetros, então praticamente 50%. Dá para ver aí nas barras, né, do lado direito, que nos últimos meses tem chovido sistematicamente abaixo do normal. Na verdade, desde janeiro de 2016, que chove sistematicamente abaixo da média. A próxima figura é a imagem de satélite de hoje. Dá para ver que não tem praticamente nebulosidade em todo o país, praticamente em todo o continente. O maior destaque é uma faixa aí de nebulosidade que está sobre o Oceano Atlântico, que encosta aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Essa é uma frente fria bastante intensa em termos de frio. Então, essa frente vai passar pela região sudeste, vai passar por boa parte do Brasil, pelo centro-sul, mas vai trazer muito mais frio do que chuva. Então, algumas gotas, literalmente algumas gotas, poderão cair aí no extremo sul de Minas Gerais. Por isso, vamos ver na previsão que não é absolutamente zero, mas é muito próximo desse valor. Então, na próxima figura está a previsão do volume de chuva para os próximos 7 dias. É um mapa muito parecido ao que mostramos da chuva observada, então confirma que para a segunda semana, da semana anterior, agora a próxima semana, a previsão continua sendo de pouca chuva. Vejam que há uma expectativa de alguma precipitação na região sudeste, particularmente no litoral, mas alguma coisa muito fraquinha poderia cair do outro lado da Serra da Mantiqueira, no trecho de Três Marias. Vamos dar mais detalhes
a seguir. Bom, a próxima figura é o que representa essa chuva em termos de anomalia. Na verdade, o maior destaque aqui é a chuva abaixo do normal prevista para a próxima semana na região sul e no leste do nordeste. E vejam que tem alguma área em azul, ou seja, a chuva acima do normal, mais no litoral da região sudeste, mas eventualmente alguma coisa poderia cair em Três Marias. Muito, muito fraco. Próxima figura é o detalhe da precipitação então prevista para a bacia do São Francisco, praticamente nada. Vejam que o modelo indica 1 milímetro, que com a correção estatística vai a menos de 1 milímetro, então seria um volume realmente muito baixo. Aí na próxima figura está o trecho de Sobradinho, a subbacia de Sobradinho, não tem previsão de chuva ali, é 0 milímetro. E no trecho de Três Marias, o modelo está dando 2 milímetros nos próximos dias. Então, realmente é um volume muito baixo, poderia de fato não chover. Então, uma precipitação muito fraca, sim, ocorrer, né? Mas mesmo assim com uma possibilidade baixa. A causa seria aquela frente fria que mencionei. E, para finalizar a minha parte, a parte da previsão meteorológica, a próxima figura mostra a tendência para a segunda semana, ou seja, entre o dia 24 ao 30 de julho. E a situação é muito parecida à observada na semana passada e a prevista para esses próximos 7 dias. Ou seja, pouca precipitação, ou nenhuma precipitação na região da bacia do São Francisco, e inclusive pouca precipitação nas regiões que costuma chover, região sul, norte da região norte e litoral leste do nordeste. Então esse é o resumo muito rápido, né? Em definitiva, não se espera precipitação, ou muito pouca precipitação nas próximas 2 semanas. Então vou passar a palavra para a Karine para apresentar a parte hidrológica. Se tiverem perguntas, como sempre, fico à disposição. Continuando então a apresentação do Marcelo Celucci, focando somente na bacia de Três Marias, como o Celucci falou, estão sendo observadas precipitações sistematicamente abaixo da média para essa região. No mês de julho, ainda não foram observadas precipitações para essa bacia, lembrando que a média histórica é apenas de 11 milímetros. Com relação à vazão, elas também estão sendo sistematicamente abaixo da MLT, e para julho, a média, até o momento, é de 56 metros cúbicos por segundo. Vejam no gráfico que nós estamos muito próximos de quebrar um recorde mínimo histórico, representado pela linha contínua vermelha, no gráfico inferior. Essa vazão média histórica mínima para julho é de 59 metros cúbicos por segundo. Nós até o momento estamos com 56, mas lembrando que ainda é necessário preencher o restante do mês, né? Mas estamos muito próximos de quebrar esse recorde mínimo histórico. No próximo slide, nós temos a previsão de vazão para os próximos 10 dias, com relação à previsão de precipitação do modelo ETA. Então, de acordo com essa previsão, que é de pouca chuva, né, são esperadas vazões médias em torno de 50 metros cúbicos por segundo para os próximos dias. E no próximo slide, com relação à projeção de vazão, nós temos então no gráfico a vazão observada, representada pela linha contínua roxa, e dessa linha são traçados vários cenários de projeção de vazão, representado pelas linhas pontilhadas coloridas. Esses cenários eles são realizados em função de cenários da precipitação média histórica e variações em torno dessa precipitação média histórica. Então, para o período de agosto a novembro, a MLT para essa bacia é de 329 metros cúbicos por segundo. Num cenário de precipitações na média histórica, ou seja, se ocorrer precipitações na média histórica, a partir de hoje até novembro, são então esperadas vazões em torno de 97 metros cúbicos por segundo, representando então em torno de 40% da média histórica. E no cenário crítico, representado pelas precipitações de 2014, são esperados vazões em torno de 53 metros cúbicos por segundo, representando então em torno de 22% da MLT. Essa era a nossa contribuição para hoje. Nós ficamos à disposição de perguntas, questionamentos. Obrigada. Obrigada. Eu vou passar já agora para a apresentação pelo ONS.
Ok, bom dia a todos. Vamos dar início aqui à apresentação do dia de hoje. Podemos ir direto para o slide número 3, para mostrar as condições hidrológicas aí. Então, temos aí para Três Marias, no mês de julho, está ocorrendo uma média de 19% da MLT, sendo o pior histórico para pior julho para Três Marias, de todo o histórico. Na incremental a Sobradinho, temos 33% da MLT, sendo o segundo pior histórico, e para Sobradinho total, temos 32% da MLT, sendo o pior Sobradinho total do histórico. Então, tanto para Três Marias quanto para Sobradinho, a vazão total se configura como a pior vazão de todo o histórico, em julho. Se a gente analisar aí os meses de maio até julho, ou seja, esse iniciozinho de período seco, a gente pode ver que para Três Marias a questão hidrológica já foi melhor, porque temos 32% da MLT entre maio e julho, seria o terceiro pior maio a julho do histórico. Para incrementar o Sobradinho, temos 27% da MLT, que seria o segundo pior maio a julho do histórico. E para Sobradinho total, aí sim, a condição de crítica se mantém, com 28% da MLT sendo o pior histórico, pior maio a julho de todo o histórico. Esses dados foram dados observados até o dia de ontem, fechamento do dia de ontem. Então, próximo slide. Slide número 4, temos o acompanhamento hidrológico em Três Marias, onde temos uma previsão para o mês de julho, feita pelo INS na semana passada, na quinta-feira a gente fez essa previsão. Então esse cenário dá conta de uma vazão de 45 metros cúbicos segundo para o mês de julho, do dia 13 que foi feita até o dia 31 de julho, 45 metros cúbicos segundo, 17% da MLT. Isso é o que está sendo previsto para o mês de julho. E a continuação, a partir de agosto até novembro, final de novembro, temos o cenário da CEMIG, que dá conta de 52 metros cúbicos segundo, 16% da MLT, aproximadamente muito parecido, muito semelhante ao cenário previsto pelo INS para esse primeiro mês, né? Temos aí o pior cenário observado entre agosto e final de novembro, que foi 93% da MLT, 28% da MLT, 93 metros cúbicos segundo. Ou seja, tem um descolamento muito grande ainda entre o pior cenário e o cenário que a CEMIG nos está apresentando. Ou seja, a CEMIG está vendo que a gente está partindo de um patamar bem mais baixo, então está traçando por isso esse cenário bem mais baixo do que o pior histórico que já ocorreu. Em seguida, slide número 5, temos acompanhamento dos postos, onde não há precipitação, então a vazão se mantém. Não há novidades nos postos da Bacia do São Francisco. Próximo slide, que é o slide número 6, é o acompanhamento hidrológico da incremental Sobradinho, onde temos aí a vazão prevista entre os dias 13 e 31 de julho, prevista no INS na semana passada, dá uma média de 338 metros cúbicos segundo, 26% da MLT. E aí temos um cenário até o final do ano, né? A gente tem o cenário de agosto até final de novembro, que seria a vazão natural de 2014 e 2015, né? Foi o segundo pior histórico, 276 metros cúbicos segundo, com 29% da MLT, e um valor observado também para o ano 2015-2016, que seria o pior histórico, né? Com 291 metros cúbicos segundo, 31% da MLT. As condições de armazenamento, agora, até o 1º de agosto, seria a simulação de curto prazo, né, que a gente chama, onde as premissas, como premissas teríamos as defluências de Três Marias, em média 265 metros cúbicos segundo. Na verdade, a simulação começou no dia 17, não 7, né, como está escrito aí. Então, entre o dia 17 até o dia 31 de julho,
265 metros cúbicos segundo de defluência em Três Marias. Em Sobradinho, a gente começa defluindo 600, que é o valor que está sendo praticado agora, e a partir do dia 29 só de julho é que se vê a necessidade de passar para um valor maior para atendimento aos usos construtivos a jusante, sem precisar deplecionar Itaparica abaixo dos 15%. Então, Itaparica ficaria ainda acima dos 15% e a gente teria que aumentar a partir do 29 de julho para 670 a vazão defluente de Sobradinho. Xingó foi simulado com os 600 metros cúbicos segundo. Considerando essas premissas, a simulação de curto prazo indicou os seguintes valores. Nós estamos partindo hoje de manhã, né, iniciozinho do dia de hoje, em Três Marias com 24,7% de armazenamento e deverá finalizar, né, final do dia 31 ou início do dia 1º de agosto, com 22,7%. Esses valores de armazenamento são todos de início do dia, tá? Então, início do dia de hoje, em Itaparica, nós estamos com 17,6% de armazenamento, irá deplecionando ao longo do mês de julho, chegando ao final de julho em 15,1%, estabilizando nesse valor. E para Sobradinho, a gente começou hoje o dia com 11% de armazenamento e a previsão é chegar ao final do mês, ou início de agosto, com 10,2% de armazenamento. Esses são os resultados, então, de curto prazo. Agora seria o estudo prospectivo, né, entre o mês de agosto e o mês de novembro de 2017. As premissas. Para Três Marias, utilizamos duas premissas de afluência, como sempre, aquela pior média do período agosto a novembro do histórico, que foi o ano 2014, onde ocorreu 93 metros cúbicos segundo, 38% da MLT desse período. E outro cenário de afluência, que é um cenário enviado pela CEMIG, proposto pela CEMIG, de agosto a novembro, que dá 53 metros cúbicos segundo, 16% da MLT no período. A gente já viu isso lá nos primeiros slides. As defluências seriam as defluências apresentadas pela CEMIG aí, para atendimento aos usuários jusantes, principalmente Projeto Jaíba, onde de agosto a novembro dá uma média de 295 metros cúbicos segundos de defluência. Premissas para Sobradinho incremental. A gente trabalha com um cenário único, que seria a pior média histórica entre agosto e novembro, que é o ano 2016, com 277 metros cúbicos segundo, ou 29% da MLT desse período. E cenários de defluência, a gente está trabalhando com dois cenários. A manutenção desses 600 que vem sendo praticado aí, ou a flexibilização para 550 a partir do mês de agosto, né? Então, no slide número 13, a gente consegue apresentar aqui as duas simulações, os dois cenários. Para Três Marias, Três Marias chegaria ao final do mês de novembro, ou seja, início de dezembro, com 7,8% se usar o cenário proposto aí pelo ONS, e se usar o cenário proposto pela CEMIG, que é um cenário um pouquinho mais baixo, ficaria com um armazenamento de 5,1% ao final do mês de novembro. Para Sobradinho, considerando os dois cenários agora de defluência, né, a gente tem, se praticar o cenário de 600, né, manter os 600 até o final do horizonte, nós chegaremos a menos 1,5% de armazenamento ao final do mês de novembro. E se praticar os 550, a gente vai ficar com 0,2%, ou seja, muito próximo ao 0% de armazenamento no reservatório de Sobradinho. A política operativa é manter a minimização da defluência em Três Marias, slide número 15, assegurando atendimento aos usos múltiplos da água jusante, com o objetivo de maximizar o estoque de água nesse reservatório da usina. O cronograma de defluências que está sendo proposto aí para Três Marias, então, para atender os usos de jusante, seria em julho praticar os 265, em agosto daria uma média de 270, porque no dia 28 passaria de 265 para 300 metros cúbicos segundo. Em setembro e outubro praticaria
os 300, né, metros cúbicos por segundo, e só no final de outubro que se passaria para 310, ficando no mês de novembro com 310 metros cúbicos por segundo. Slide 16, que acho que é o último. O ONS e Chesf tem que coordenar essa defluência de Sobradinho para assegurar esses usos múltiplos da água jusante, ou seja, tanto o uso consultivo quanto a evaporação dos reservatórios ajusantes, mantendo esse armazenamento mínimo de Itaparica em 15% até o final de setembro e podendo reduzir a partir de outubro para 10% de armazenamento e com isso levar esses 10% até o final de novembro, essa possibilidade de ir para 10%. E sabendo-se que o permanente acompanhamento da evolução das condições hidrometeorológicas da bacia e do armazenamento dos reservatórios, que a gente sabe sempre que tem umas parcelas que às vezes são desconhecidas, os reservatórios não reproduzem exatamente o que a simulação nos dá, mas chegam bastante próximo a isso. E aí a gente visa identificar a necessidade de implementar alguma medida adicional. Bom, é só o que eu tinha a mostrar no dia de hoje. Me coloco aqui à disposição de todos para qualquer dúvida ou esclarecimento. Obrigado. Ok. Vamos, então, abrir para as perguntas. Se tem alguma questão mais diretamente relacionada à apresentação do CEMADEM e do ONS. Anel. Eu tenho uma dúvida em relação à apresentação do ONS, né, sobre essa simulação para a preservação dos estoques de Itaparica. Porque na simulação até o início de agosto, ele considerou uma defluência maior em Sobradinho para preservar o armazenamento mínimo de 15% em Itaparica. Agora, no prospectivo, aí eu queria entender um pouco melhor como é que ficou essa questão. Me pareceu que até setembro pôde reduzir um pouco mais Itaparica. Agora, os 10% ao final de novembro, que para mim não ficou claro, foi uma premissa adotada pelo ONS, a preservação de Itaparica em 10%, ou usou a defluência de 600 de forma fixa em Sobradinho? Não sei se ficou claro aqui. Não, entendi. É o seguinte, essa simulação de curto prazo, ela visa o seguinte, ela visa não deixar a Itaparica cair abaixo de 15% e tentar estabilizar o armazenamento em torno desse 15% aí a partir de um determinado instante, né? Quanto mais a gente adiar esse instante, melhor, porque eu consigo armazenar essa água a montante, né? Então, se eu não precisar aumentar essas defluências, é melhor para mim, porque eu consigo armazenar essa água em Sobradinho. Então, essa é a simulação de curto prazo. No longo prazo, esse 10% ele foi estabelecido aqui, neste fórum, né? Nesse fórum se estabeleceu que 15% seria o armazenamento ideal para Itaparica até o final do mês de setembro e que em outubro e novembro o reservatório de Itaparica poderia ser flexibilizado para 10% e aí eu poderia então guardar um pouco mais de água provavelmente, tá? A defluência em Sobradinho até o final da simulação de longo prazo é de 600. Ela está, inclusive, acho que está na própria transparência, acho que tem ali explicado, né? Na verdade, eu tenho uma defluência que é 600, direto, e eu tenho um segundo cenário de defluência que a partir de agosto a gente passa para 550. Então, são duas premissas de defluência, tá? Em ambos os casos, em ambas as simulações, eu viso manter sempre o armazenamento em Itaparica em 15%. Se tiver alguma perda adicional, claro, quando eu for operar vamos dizer, esses meses todos à frente, se Itaparica começar a cair, a gente vai ter que aumentar a defluência de Sobradinho, porque muitas vezes as parcelas de uso consultivo e evaporação são parcelas calculadas. Na verdade, quando você vai operar, você vê que às vezes pode ter uma perda maior, pode ter uma perda menor, e você não precisa defluir tanto, aí pode guardar mais em Sobradinho. Então, essa questão operativa, ela é decidida a cada instante de tempo, ou seja, a cada semana a gente chega aqui e traz um novo valor, como a gente já trouxe aqui o aumento de defluência de Sobradinho, ela era dia 15, depois passou para o dia 23, agora na semana essa segunda-feira
passou para dia 29, a necessidade de aumentar essa defluência. Tá? Então, por quê? Porque os reservatórios vão tendo um comportamento um pouquinho diferente do que está sendo simulado. Tá? Esclareceu sua dúvida, não? Esclareceu sim. Obrigada, Guilherme. Ok, muito obrigado. Bom, ok. Alguém mais gostaria de comentar a apresentação em si? O IBAMA. Nessas simulações, já foi considerada alguma economia de água referente ao Dia do Rio? Não, a gente não consegue considerar isso, porque primeiro que não tem a quantificação dessa economia devido ao Dia do Rio, né? A gente não tem isso quantificado ainda, então a gente não consegue na nossa simulação incorporar. Então, na verdade, tem isso, vamos dizer, é uma coisa que não está sendo ainda incorporada, tá? Porque o Dia do Rio, ele entra de forma indireta. Como é que ele entra? Ele entra no aumento da vazão afluente. Então, você não sabe diferenciar se o aumento da vazão afluente foi por causa de algum aumento de chuva ou se foi. Então, mas ele entra de maneira indireta pela vazão afluente, tá? Alguém mais gostaria de comentar? Chesf. Joaquim, a Mauri. Por favor, Mauri. Distrito Nilo Coelho. Sim. Provavelmente que essa pergunta de economia que o IBAMA fez, talvez esteja retratado que era o dia 15, primeiramente para subir mais água para de Sobradinho para Itaparica, já passou para o dia 23, agora dia 29. Talvez tenha uma certa influência esse dia do Rio, em que ficou mais represado água e se consumiu menos, por isso que levou 15, 23 e 29. Só essa observação. Você tem razão. Ele vai se influenciar. Perfeito. Ele vai influenciar por exemplo, quando a gente for fazendo as projeções e for olhando qual a expectativa de atingir zero do volume, o volume morto em novembro. Então, essas coisas vão ser indiretamente avaliadas. Quer dizer, se os cenários continuarem a ser melhores que os da semana passada e vinham sendo piores, isso é um reflexo do Dia do Rio. Alguém mais gostaria? Eu queria que a Jéssica pudesse comentar a entrega da documentação ao IBAMA. Bom dia, Joaquim. É Sonali. Eu vou passar a palavra para Tiago, para ele dar as informações relativas à entrega desse relatório. Bom dia. Nós encaminhamos em versão digital na sexta-feira. Gostaria até de confirmar com o Marcelo se houve recebimento. E encaminharemos de hoje para amanhã a versão oficial, né, para o IBAMA, com os tomos físicos. Mas a versão digital dos relatórios de qualidade de água e cunha salina foram encaminhadas já na sexta-feira, em formato digital, para dois técnicos que eu possuía o e-mail, que era o de Marcelo, e o José Alex. Já recebemos aqui. Já recebeu? Recebemos. Está conectado à Petrobras. E a Petrobras, a qualquer momento, se quiser falar, está dada a oportunidade a ela, se ela se sentir à vontade de querer externar o problema que ela está passando nesse momento, na região do Baixo São Francisco, está facultada a ela a palavra a qualquer momento, tá? Bom, quem mais gostaria de comentar a parte da apresentação em si? Ok. Então, vamos para a segunda parte, que é a parte mais de assuntos de natureza mais geral. E está existindo alguma dificuldade de captação por parte da Petrobras na região do Baixo São Francisco, em função da dureza e salinidade da captação que ela pega da adutora lá de Propiá, que vai para Aracaju. Embora para os nossos padrões de cloreto, por exemplo, 80 de cloretos é baixo, mas para a Petrobras talvez fique alto. Bom, então, é por isso que nós estamos facultando a palavra para... Joaquim, só, a Petrobras está mandando aqui que ele está tentando entrar com áudio e o áudio deles não está entrando aqui. Acho que tem algum problema. Joaquim,
aqui da Chess, Tiago. Sim, só por favor, a Tiago. título de esclarecimento, a respeito da salinidade, para deixar claro, porque isso pode soar de maneira errada. No caso, no contato que tivemos com a Petrobras, que eles foram até Xingó até para fazer coleta de amostras e tal, parece uma contaminação vinda de lixiviação, de contaminação das margens do rio. Deixando claro que essa concentração de cloreto ela pode se alterar sem ser relacionado com a cunha salina, para deixar bem claro isso, certo? Propriedade Claro, muito distante ainda da costa. É só para deixar claro, porque outras pessoas que não conheçam podem não ter essa ideia. Okay. Tá, então vou esclarecer bem. A salinidade, a partir dos reservatórios, não tem indicado nenhum problema. O que está existindo é na captação, devido às chuvas que estão acontecendo na região de Sergipe e Alagoas, está levando algum tipo de lixiviação desses rios intermitentes que correm eventualmente e está provocando um aumento na captação de Ipropiá. Mas nada a ver com a qualidade de água que está vindo, nem da Foz, quer dizer, não está tendo intrusão salina ali, nem a questão de Xingó para frente. Simplesmente naquele trecho deve ter algum afluente, algum riacho que está entrando próximo da captação, que está elevando um pouco a salinidade para em torno de 80 miligramas por litro. Tá? Esse é o número. Mas a DESO, se tiver presente, ela pode explicar, porque ele capta, na verdade, ele não é um usuário da ANA, ele não é um outorgado da ANA, ele é um usuário da DESO. Né? E ele capta algo como menos de 200 litros por segundo. Sergipe, se quiser explicar. Bom dia, Joaquim. Aqui é Cláudio da DESO. O Napoleão pede até desculpas, que ele precisou se ausentar e pediu que eu o representasse. A questão é a seguinte, partindo a partir de Gararu, Porto da Folha, Poço Redondo, até a jusante de Propiá, está havendo essa incidência... Alô? Está me ouvindo? Pode continuar. Pronto, pois não, Joaquim. Então, o que é que acontece? Como o colega da Chess, você bem colocou propriamente, todo esse solo do semiárido está sendo lixiviado por as chuvas afluentes, tanto do lado de Alagoas como do lado de Sergipano. O que é que acontece? Esse material está carregando o material lixiviado e aumentando nossa turbidez e os cloretos. Isso já vem lá desde Gararu. Por que é que a gente diz isso? Se você olhar as vazões hoje de Xingó, ela está defluindo 600 metros cúbicos por segundo. Na estação de Propiá, quando você olha, ela está com 800 metros cúbicos por segundo, dado de ontem, com pouca chuva, ou 2 milímetros, alguma coisa de chuva. O que é que acontece? Os mananciais estão incrementando 200 metros cúbicos por segundo, numa faixa de aproximadamente entre 60 a 100 quilômetros até Propiá. Essa é a razão, e são vazões afluentes consideráveis, tipo o rio Traipu, em Traipu com frente a Gararu, o Capivara em Porto da Folha, o Cancelo em Canhoba, ou seja, todos eles estão contribuindo para piora na qualidade na nossa captação. Ok. Bom a dia. Petrobras, eu abri o microfone para a Petrobras, que peço só que toda vez que não estiver falando, desligue o microfone. Mas nós abrimos o microfone para vocês, se vocês quiserem falar agora, pode falar. Desculpa, foi uma falha técnica. Não, mas pode falar agora. Bem? Sim, pode falar. Bem, novamente desculpa, bom dia, e primeiramente gostaria de agradecer o espaço, aqui que estava falando André, sou coordenador de recursos hídricos da área corporativa da Petrobras. Gostaria de agradecer também a CNI, né, que conseguiu nos ajudar a obter esse espaço. O objetivo é só passar um informe da nossa situação. A gente teve a semana inteira parada, a nossa fábrica de fertilizantes de Sergipe, a FAVEM Sergipe, ela esteve a semana toda parada por conta da qualidade da água. Eu estou com o gerente de operações da FAFEM no telefone, ele vai tentar explicar um pouco a situação melhor. A intenção é só demonstrar qual é a situação atual da unidade, e a gente entende que, por esse fórum ser um fórum que está discutindo essas condições operacionais da região, da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, é um fórum que seria ideal para a gente apresentar um pouco da nossa situação, ok? Ok, se Rômulo, quiser...
Tô ouvindo sim. Bom dia, pessoal. Eu vi os comentários aí de vocês e está alinhado com o nosso entendimento também desse processo aí de lavagem, de lixiviação, tá? Então, só para colocar aqui essa variável qualidade, o que ocorre, né? No último mês, a qualidade da água captada, a captação da gente aqui é feita pela DESO ali na altura na cidade de Propriá, tá? Ela vem apresentando, essa água bruta, vem apresentando um teor de sais muito elevado. Para vocês terem ideia, o normal aqui que a gente vinha trabalhando de cloretos é de 5 a 10 ppm e ele chegou a 100, então 10 vezes. A dureza também, a gente trabalha até 30 ppm, chegou a 100 ppm também de dureza, tá? Então teve um aumento aí de 4 vezes, tá? Isso afeta aqui o nosso processo, né? E como o André colocou, a gente está parada com a produção aqui desde o dia 3 de julho. Então, por quê? Porque a gente não consegue produzir água desmineralizada com essa água que estamos recebendo para atender a demanda aqui de partida e operação da planta. O que a gente fez? A gente fez algumas análises aí e também aproveitou aí do site da Chefs, que tem alguns resultados de análise. A gente coletou amostras lá em Xingó, tá? E até o ponto de captação aqui da gente em Propriá, tá? Então, com isso aí, a gente fechou, né, uma causa provável, entendemos que a causa provável aí desse elevado teor de sais é a redução gradativa aí da vazão de efluente, que vocês vêm comentando, associada aí às chuvas recentes, né, que promoveram essa lavagem. Ou seja, com a vazão de efluente mais baixa, a influência desses rios afluentes aí no Baixo São Francisco é muito maior. Então, se a gente tivesse um caso aqui de muita chuva, mas uma vazão de efluente mais elevada, essa influência seria menor. E o contrário também. Mesmo com a vazão de efluente em torno de 600 metros cúbicos por segundo lá em Xingó, a gente, se não tivesse chuvas aqui, essa produção dos efluentes, a gente também estaria com a produção aqui normal. E que a gente quer colocar também é que estamos parados aqui há mais de uma semana, tá? E isso representa aqui, só esse período, uma perda de receita líquida aqui para a Facem e Petrobras. Já estamos na ordem aqui de 20 milhões de reais. Então, essa é uma preocupação aí que a gente queria colocar também aí nessa reunião. André, fica à vontade aí para complementar. Não, a intenção realmente seria só apresentar essa variável, né? A gente tem tomado algumas medidas internas para tentar reverter essa situação. A gente vai tentar melhorar o tratamento, vai tentar desenvolver uma fonte alternativa de abastecimento, mas essa é uma situação que está nos impactando. Então, a intenção é só contribuir aí com o grupo com mais essa variável, com mais essa informação para anunciá-los aí de dados, né? Você quer comentar alguma coisa, Fernando? A gente chegou a fazer uma simulação aqui de diluição. Se a gente tivesse um incremento aí de 200 metros cúbicos por segundo aí na vazão do efluente, a gente já chegaria aqui a um teor de cloretos e dureza que, assim, vamos dizer, não seria sustentável, mas estaria no limite ali e a gente conseguiria rodar bem. Então, no curto prazo, a gente não tem assim modificações de projeto aqui de instalação para ser feita. A gente trabalhou nas variáveis aqui de tratamento da água, nas variáveis do processo, e com isso a gente consegue passar de um teor de cloretos ali, trabalhar ele com 60 ppm, mas hoje ele ainda não está a 60 ppm. Então, para a gente, para atingir esse valor, a gente verificou que uma vazão da efluente aí de mais de 200 metros cúbicos por segundo, saindo de 600 para 800, ele atenderia o processo de diluição, só como variável também, tá? Ok. Você não fez nenhum estudo de captação alternativa, não, né? Porque pelo esse dinheiro que você tem aí, você já tinha dinheiro para puxar uma adutora direto de Xingó e com lucro ainda. Bom, a gente está trabalhando forte aqui no tratamento de água de poço. Os poços que a gente tem aqui também, eles são bastante salinos. Ele teria que ter também um pré-tratamento, mas, ou seja, é mudança de instalação. A gente está tendo esse problema, verificou esse problema de parada da unidade por conta da qualidade da água esse mês, na verdade. Por quê? Acontecia da água piorar um pouco a qualidade, mas ela chegava aqui para a gente com 30 ppm. Então a gente rodava, as instalações da gente suportam esse 30 ppm. Só que o que ocorreu agora é com essa vazão de efluente mais baixa e a chuva forte carreando
carreando esses riachos, né, e aumentando a influência desses riachos no ponto aqui de captação, o que ocorreu é que os teores de cloreto e dureza chegaram a 100. Então não tem histórico disso. Eu queria acrescentar... Só para ter ideia de números... Só para ter ideia de número hoje, tá? A vazão natural que estaria passando hoje em Xingó seria de 400 metros cúbicos por segundo. O ONS e a Chess pode confirmar. Se não tivesse nenhum reservatório, a vazão natural hoje em Xingó é 400 metros cúbicos por segundo, tá? Só para a gente imaginar assim, se não tivesse reservatório, para não botar a culpa nos reservatórios, né? Então, seria 400 metros cúbicos por segundo. Na verdade é um problema associado, são as duas coisas, tá? Não dá para colocar só num ponto, não. Você tem toda razão. O ideal, desculpa, Fernanda, que está falando aqui da Petrobras no Rio de Janeiro, para nós é aproveitar esse fórum para a gente ter mapeado quais são as causas desse fenômeno, para a gente estudar alternativas, até, se possível, em conjunto com esse fórum aí. Você colocou aí a possibilidade de a gente captar direto lá de Xingó, é uma coisa que a gente tem que estudar. Mas para isso ser economicamente sustentável, eu tenho que entender o fenômeno, saber a repetibilidade dele, quanto que ele vai me afetar isso no futuro, entendeu? Porque não é um investimento que é fácil de aprovar e nem de curto prazo para eu aprovar, nem de curto prazo para eu realizar. E eu tenho que ter algumas coisas um pouco mais imediatas. Senão eu vou ter que ficar, de repente, convivendo com essas paradas constantes da planta, entendeu? Então, nossa proposta aqui é exatamente essa: trazer o nosso problema, ver qual é a expertise que vocês têm aí, já consolidada, para nos ajudar a identificar possíveis alternativas de abastecimento da nossa unidade. Com segurança, em vazão, com segurança, em qualidade. De São Francisco, a captação de vocês era onde? A captação aqui para a Fazenda Sergipe sempre foi da doutora de São Francisco Impropriado, desde a obra da unidade. Bom, quem faz alguém tem alguma sugestão? Exato. Okay. Na verdade, é um cliente da DESO, né? A adutora hoje é operada pela DESO. Isso é bom esclarecer. Quer dizer, para a DESO, a gente tem as análises da DESO, tá certo? Os padrões de cloreto está muito abaixo dos padrões de consumo humano, que é 250. A gente está falando em 80, 100. Então, está plenamente atendido às necessidades da população de Aracaju, sem nenhum tipo de problema adicional. Então, não sei como a DESO está tentando resolver o problema de vocês. Tendo em vista que vocês, como você falou, hoje é um cliente DESO, né? Não é um outorgado ANA, né? Então, mas vamos ter todo o empenho aqui em ver como vocês poderem sair dessa situação. Mas, em princípio, o que aconteceu com você aconteceu em outras regiões, por exemplo, no Paraíba do Sul, com índice muito mais elevado do que esse. As empresas alteraram seu ponto de captação e foram buscar água a montante. Quer dizer, mas isso é cada um tem o seu caso e tem que ser estudado, como você bem diz, tá? Então, agora, quanto à questão de aumentar de 600 para 800, eu coloco aqui só em primeira avaliação para os estados quem é a favor. Minas Gerais. Joaquim, Antônio Arthur, gostaria de falar. Sim, pode falar. Porque a Petrobras, nesse momento, depois de meses e anos de problemas, sequer é otorgado da ANA diretamente, ele é um cliente da DESO, e noticiando uma circunstância que já tem sido, não é exclusiva dela. Há inúmeras comunidades que estão sofrendo problemas com aumento de salinidade lá na Foz, que estão sofrendo já há muito tempo, N empreendedores. Então, de fato, essa é uma situação que a Petrobras vai ter internamente. Essa ponderação de subida de vazão não tem a menor aderência ao cenário atual e ao cenário futuro, próximo.
Ainda mais a Petrobras, com o porte que ela tem financeiro, como você muito bem de salientar, tem todas as possibilidades técnicas para adotar as providências que ela tem a condição de executar para permitir que a planta dela permaneça a operação. Agora, seguramente isso não vai ser externalizado do ponto de vista da gestão de recursos hídricos na bacia. Me parece que não era nem o caso de meter isso aos estados. Ok, com mas todo respeito à Petrobras, evidentemente eles têm os problemas, mas não pode ser trazido dessa mesa nessa circunstância atual. Tá. É mais para ter esse consenso em torno do assunto, tendo em vista que foi colocado, então para a gente também não criar uma expectativa nem positiva nem negativa, é importante também ouvir a opinião dos outros gestores, no sentido da dificuldade momentânea que nós temos, né, esse ano, de fazer qualquer operação de aumentar em 30% a vazão do reservatório, né? MMR. Sim. Eu queria colocar na mesa uma proposta, porque é o seguinte: se o posto de medição que a ANA verifica a defluência de Xingó é impropriar e persistir essa vazão lá nesse posto de medição da ordem de 800, pode ser reduzida a vazão de Xingó, não pode por causa do IBAMA. No caso da licença ambiental. A licença ambiental não pode. Defluência? Isso. Ah, tá, ok. O posto de controle da ANA é propriar, mas o posto de controle do IBAMA é a hidroelétrica de Xingó. Tá, porque se fosse propriar, poderia ser feita uma modulação, né? Em determinados momentos do dia aumentar, em outros reduzir. De forma que a média fique constante, mas que permita uma diminuição temporal durante certas horas do dia da salinidade da dureza da água. O problema também é que existem outros usuários no trajeto, né? Então, de alguma maneira, a gente só permite a variação diária de 5%. Joaquim? Sim, por favor. É só para confirmar exatamente os 400 metros cúbicos por segundo de vazão natural em Xingó que você falou, está correto? Correto, né? Tá, eu estou bem atenado. Então, ok, vamos lá para o IGAN. IGAN, se vocês quiserem comentar, como gestor também deve enfrentar problemas semelhantes.